Oi, minha amiga e meu amigo, é um grande prazer estar sempre aqui com vocês, compartilhando uma mensagem nova, uma mensagem edificante, uma mensagem que fortalece a nossa fé, uma mensagem que traz aprendizado para nossas vidas e crescimento espiritual. Hoje tem uma mensagem muito poderosa e maravilhosa para compartilhar com você. O título da nossa mensagem de hoje é: possível mudar nossa personalidade? Será que é possível nós mudarmos a nossa personalidade para alcançar a espécie de pessoa que você sempre desejou ser? Cativante, elegante, apreciada por todos e buscada por todos. Será que é possível alcançar essas qualidades? Pois é, hoje nós vamos ver se é possível mudar nossa personalidade. Então seja bem-vinda, minha querida amiga, seja bem-vindo, meu querido amigo, para essa linda mensagem de hoje. Vejam só essa história. Existiu durante a Idade Média um homem que, por uma ou outra razão, esse homem ele foi jogado em uma prisão. Ali ele permaneceu, meus amigos, 20 anos, tendo cada dia menos esperança de voltar a ver a luz do sol. Mas a cada 24 horas, o carcereiro ele entrava um momento ali para levar uma jarra de água e um pedaço de pão para este homem. Depois dele passar ali 20 anos ali preso, certo dia este homem teve uma brilhante ideia de tentar abrir a porta. E ele fez a tentativa de abrir a porta e eis, meus amigos, que ela abriu facilmente. Então, esse homem da nossa história saiu ao ar livre, ele pôde ver as belas árvores e o céu azul. Ele ouviu o cantar dos pássaros. Este homem, meus queridos, desfrutou do sol pela primeira vez em 20 anos. Mas afinal de contas, o que tem essa história a ver com você e com o recondicionamento de sua personalidade? Pois é, e você sabia que você tem em si aí possibilidades infinitas de você mudar sua personalidade? De conseguir ser a espécie de pessoa que sempre você desejou ser? Por exemplo, encantadora, hábil, elegante, cativante, engenhosa, atilada, apreciada, meus queridos, por todos e também por todos buscada. Pois é, essas possibilidades estão todas em você. E talvez há muitos anos, talvez você não tentou jamais aproximar-se da porta e experimentar abri-la. E esta é a razão, meus queridos, única, pela qual você não transformou ainda essas possibilidades em realidade. Nós vamos ver agora alguns casos que mostram que é sim, é possível você transformar a sua personalidade. Vamos ver alguns casos interessantes. O primeiro deles é de um jovem que aos 19 anos ele oferecia uma aparência que impressionava muito mal. Ele tinha, além disso, tão péssima disposição que era detestado por quantos chegavam a conhecê-lo. Parece que em sua infância ele havia sofrido ali um ataque de paralisia infantil que havia deixado ele com um pé defeituoso e que explica aí talvez a sua personalidade torcida e sua odiosa maneira de considerar a seus semelhantes. Esse jovem, meus amigos, porém, ele decidiu melhorar o físico e o intelecto. Ele formou uma nova personalidade e em pouco tempo ele já não era mal ajeitado, ele não tinha aí a gordura fofa que antes o afligia, mas se tornou esbelto, ele se tornou elegante, ele mudou de tal maneira a sua filosofia de vida que todos quantos com ele tinham ali de tratar se impressionavam e com ele simpatizavam. Tão forte era a mudança, meus queridos, de sua personalidade sobre ali os seus contemporâneos, que muitos o endeusaram. Ele foi, na verdade, ele foi um grande poeta, um enamorado da liberdade. Ele deu a vida na planície de Missolânge para ajudar o povo grego a conquistá-la. Foi quem a posteridade ali
veio a conhecer como Lord Byron. Este jovem também, meus queridos, ele poderia haver lhe dado à sua geração o exemplo de uma conduta melhor. O caso deste jovem, ele ilustra perfeitamente as duas lições que é possível sim refazer a personalidade, com certeza. Porém, esta não pode, meus queridos, não pode jamais chegar à sua máxima perfeição sem a ajuda de Deus. Isso mesmo. Não basta ali uma mudança de maneiras. O jovem Lord Byron, ele teve a vantagem de iniciar bastante jovem os seus esforços ali para mudar ali a sua personalidade. E era, além do mais, um gênio. Voluntariamente e por força de atenção e árduo trabalho, ele transformou a sua personalidade e chegou a ser homem de encantos destacados e de realizações. Sim, ele mudou muito no físico, no intelecto, mas infelizmente ele mudou pouco espiritualmente. E isso explica, meus queridos, porque o seu exemplo, se bem que a muitos ali deslumbrasse, não se os levou a se tornarem homens e mulheres realmente bons. Ele mesmo não foi, porque, para tanto, é necessário, meus amigos, reconhecer um poder superior e permitir que este mesmo poder sobrenatural em nós opere. Ali para dar esperança para aquelas pessoas que acreditam ser velhos demais, para mudar, para fazer mudança na transformação da sua personalidade. Nós vamos ver nesse momento um outro caso de uma pessoa, meus queridos, que conseguiu mudar a sua personalidade. É o caso de uma senhora que aos 50 anos ela acreditava ser velha demais para mudar, ainda que ela necessitasse muito de mudança, pois ninguém queria saber dessa mulher. E tudo por culpa sua, como francamente mais tarde ela admitiu. Ela era, por exemplo, intolerante, aprendia rapidamente, e como ela era inteligente e eficiente, ela sentia desagrado imediato por qualquer pessoa que não fosse igualmente ativa, brilhante e eficiente. Então são poucos os seres assim dotados, de modo que esta mulher, ela sentia antipatia para com toda a nova pessoa que ela chegava a conhecer. E aonde quer que ela fosse, meus queridos, ela semeava ali desconfiança e desagrado. Esta mulher não escondia a sua intolerância. Ela tinha isso em seu trabalho, porque esse trabalho não exigia tratar muito com as pessoas. Ela, porém, se sentia desgraçada e um belo dia ela mesma declarou que, havendo passado os 50 anos, ela acreditava ser muito velha para mudar. Esta senhora, ela vivia uma vida de amargura por causa de sua miserável personalidade. Mas ela, meus amigos, ela não podia perseverar em sua resignação. Ela tinha ainda certa esperança de mudar. E lentamente ela foi chegando a crer que cada um pode refazer a sua personalidade. E se a pessoa quer realmente conseguir. E finalmente, esta senhora, ela pôs mãos à obra. A tarefa, meus queridos, foi difícil e longa, pois muitas vezes, muitas coisas ela teve que vencer, mas ela perseverou em seu esforço, mesmo quando muitas noites ela chorava, compreendendo quanta antipatia ela despertava nas outras pessoas. Ela mesma confessou muitas vezes que ela se sentia tentada a abandonar a luta, mas ela persistiu. E em 3 anos ela podia ver uma sensível transformação aí em sua personalidade. Ela mesma, meus amigos, aos 54 anos, se considerava literalmente renascida,
e era, em verdade, surpreendente a mudança que seus vizinhos, seus conhecidos, observavam comparando a mulher que ela foi antes com a mulher que ela chegou a ser agora. Era amável, ela era uma pessoa encantadora, delicada, tolerante, sorridente, sempre alegre, prudente, meus queridos, e serviçal. Ninguém aí em sua cidade tinha maior número de amigos e nem havia mulher, meus queridos, mais respeitada ou que tivesse mais êxito na vida do que ela. Os que conheceram ela antes, eles consideravam sua transformação, consideravam um verdadeiro milagre. O psiquiatra destacado ali, o Dr. Carlos Menes, ele afirma que o processo de refazer a personalidade é realmente, meus amigos, um jogo que deve jogar toda pessoa que queira realizar algo na vida. Nós vamos ver nesse momento a relação que existe entre a felicidade e a personalidade. Os psicólogos, eles têm estabelecido, meus amigos, as regras deste jogo, mas devemos com certeza considerar, talvez, em primeiro lugar, o que se entende aqui por personalidade. Trata-se simplesmente da maneira em que a pessoa enfrenta ali as diferentes situações que se apresentam aí na vida. E em essência, meus queridos, a nossa atitude para com a própria vida e a de nossos semelhantes está, portanto, relacionada com nossa felicidade. Depende de nossa atitude, meus queridos, mental e, portanto, de nossa filosofia de vida. A personalidade, porém, ela é considerada assim. Ela se reduz, ao final de contas, ao conjunto de hábitos que nós vamos adquirindo pelas reações que manifestamos perante as situações que devemos manter aí com nossos semelhantes. Por exemplo, cada dia e durante todo o dia, nós necessitamos encarar situações, por exemplo, uma pessoa estranha ou conhecida nos dirige a palavra na rua, ou em nosso escritório, em nosso serviço. Um amigo nos trai, um parente falece, perdemos dinheiro. O médico nos adverte que estamos doentes ou recebemos um benefício inesperado. Essas coisas, meus amigos, sucedem todos os dias, acontecem todos os dias e devemos enfrentá-las. Na verdade, é dever de uma personalidade enfrentar essas situações acertadamente e que cada pessoa com certeza deve desenvolver tal personalidade de maneira, meus amigos, que possa encará-las eficazmente à medida que se apresentem na vida. O que é, pois, a personalidade? A personalidade, minha querida amiga, meu amigo, é, pois, a capacidade de enfrentar e de resolver cada uma dessas situações, à medida que ela se apresenta aí na tua vida e na minha vida. Olhada desse ponto de vista, não é já a personalidade coisa misteriosa que alguns trazem ao mundo ao crescer, mas um processo, meus amigos, de acomodação a que qualquer pessoa pode submeter-se. E com razão se enganam aí os psicólogos da velha crença de que ninguém pode mudar sua personalidade. Algo do que implica a filosofia da vida. Uma mudança tal é possível sim, é somente na medida em que mudarmos nossa filosofia da vida. Isto é que as transformações, meus amigos, que se referem só à fase física e intelectual do ser, não são completas. A nossa natureza é tripla, ela tem 3 fases. A sua terceira fase, a espiritual, deve transformar-se também.
para que todo ser se encaminhe à perfeição, para a qual se sente ali chamado. Então esta é a razão pela qual, meus amigos, a verdadeira transformação aí da personalidade, o único processo que pode fazer-nos evoluir para a bondade, tem sempre aí um fundo religioso. Ninguém, meus amigos, ninguém pode chegar à bondade genuína se não tiver dela, em primeiro lugar, um conceito como o que nos oferece a noção de um Deus de amor. E, em segundo lugar, crer na possibilidade de relacionar-se com este Deus como um Pai celestial e dele receber forças para triunfar sobre os seus velhos hábitos errôneos e maus, e implantar em seu lugar, meus queridos, outros novos tendentes aí à bondade. Na verdade, todo ser, todo ser humano, meus queridos, ele necessita do auxílio divino, do auxílio de Deus, para realizar uma mudança de personalidade e desarraigar a maldade que haja em si e recomeçar por uma bondade, meus queridos, frutífera nas ações úteis e nobres, no abnegado serviço em prol dos seus semelhantes, como tem feito aí em milhões de vidas, meus amigos. O Evangelho de Cristo, sinceramente aceito e vivido e praticado. E ao você e eu fazermos isso, praticar e viver o Evangelho, aí em nossa vida, nós nos manteremos com certeza fiéis ao nosso propósito de considerar as leis da felicidade, pois devemos recordar que entre as 4 necessidades instintivas básicas, a primeira é que você e eu devemos nos sentir seguros, tanto no espírito como economicamente, isso mesmo. Pois é, unicamente em Deus, meus queridos, que você e eu podemos encontrar segurança espiritual. Somente em Deus você e eu podemos encontrar segurança espiritual. E é possível você mudar sua personalidade, é possível você ser aquela espécie de pessoa que você sempre sonhou ser, que eu sempre sonhei ser. É possível nós alcançarmos esta mudança. E minha querida amiga e meu querido amigo, meu sincero desejo na mensagem de hoje é que Deus te conceda uma bênção especial, que essa mensagem seja uma bênção na tua vida. Volta essa mensagem depois, analisa ela na íntegra e compartilha essa mensagem aí com a tua família, com teus amigos, nos teus grupos, nas tuas redes sociais, e que essa mensagem possa ir mais longe, alcançar mais pessoas ainda, é o meu sincero desejo. Que Deus te abençoe grandemente, minha querida amiga. Deus conceda uma bênção especial para você também, meu querido amigo, e que essa mensagem fortaleça você. E que se você está passando por algo que precisa de mudanças na vida, acredita, é possível mudar. E que você e eu possamos cada dia crescer, mudarmos para melhor, fazer mudanças, aceitando sempre Jesus em nossas vidas. Deus te abençoe grandemente, minha querida amiga, meu amigo, até nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Amém.